ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde para todas e todos. 8 de março está logo ali e nós estamos novamente aqui, porque tem assunto que não aceita a gaveta do depois. E convenhamos, quando a conversa é sobre a vida das mulheres, depois costuma ter gosto de urgência e às vezes de luto. Nessa semana, o TV Sintese recebe a professora Adenilde Dantas, secretária de Mulheres Trabalhadoras da CUT Sergipe, para falar da campanha do Dia da Mulher deste ano, que traz o tema Pela Vida das Mulheres chega de feminicídio, transfeminicídio e racismo, por maior representação política, pela soberania dos povos e pelo fim da escala 6x1. É duro, sim, porém, dá para ser duro sem perder a suavidade. Como quem segura firme a mão de alguém e diz: vai doer olhar, mas a gente vai olhar junto. Porque a violência não começa no último golpe. Ela começa no controle, na piada, no medo administrado. E o racismo não é detalhe, é linha que atravessa salário, cuidado, rua, delegacia, hospital, urna. E quando a gente fala em poder, aí aparece um constrangimento que o Brasil tenta disfarçar. As mulheres, maioria da população e no eleitorado, mas seguem minoria nos espaços de decisão. No Congresso Nacional, a presença feminina continua abaixo de 1/5. Um retrato miúdo demais para um país feito de mulheres. Bem, vamos discutir tudo isso daqui a pouco. Aliás, no dia 24 de fevereiro de 2026, completaram-se 94 anos do voto feminino no Brasil. E a pergunta que fica é: será que as mulheres estão ocupando os espaços de poder que merecem? Está no ar, TV Sintese. O Cine Resistência deste sábado apresenta o filme Eles Matam Mulheres. Uma câmera acompanha histórias que muita gente tenta empurrar para debaixo do tapete. O feminicídio como rotina, como ameaça, como medo planejado. A narrativa é dura, porém necessária, porque mostra que foi um caso isolado é a frase que mais protege o agressor. Relação com o nosso tema. Denuncia o feminicídio e cobra responsabilidade pública. Este filme está disponível gratuitamente no YouTube. Vamos para o que é certo. Preste atenção. Vem aí o nosso quadro O Direito é Seu. Queridos professores, queridas professoras, se você se aposentou entre novembro de 2019 e maio de 2022, preste atenção nessa informação. Recentemente, uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, a TNU, pode aumentar o valor da aposentadoria de quem recebeu o benefício entre novembro de 2019 e maio de 2022. Nesse período, depois da reforma da Previdência, a lei ficou sem uma regra clara sobre o número de contribuições para calcular o valor da aposentadoria.
Mesmo assim, o INSS continuou aplicando um número mínimo para fazer a conta, o que reduziu o valor de muitos benefícios. Agora, a Justiça entendeu que isso não poderia ter sido feito. Como não havia regra exigindo um número mínimo de contribuições, o cálculo deve considerar apenas as contribuições que o trabalhador realmente pagou, mesmo que sejam poucas. Em maio de 2022, a lei mudou novamente e voltou a exigir um mínimo de 108 contribuições. Por isso, essa revisão vale somente para quem se aposentou naquele intervalo. O direito também vale para todos os professores municipais vinculados ao INSS e quem se enquadra pode ter direito a essa revisão do benefício. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Citese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O machismo não tira folga. Ele não aparece só no grito. Ele mora no controle, na ameaça velada, na mão que pesa, na piada que não foi nada. E quando a gente pisca, ele vira estatística, vira luto, vira medo. Por isso, no domingo, dia 8 de março, às 8 horas da manhã, na Feira do Bugio, em Aracaju, o ato político-cultural puxa a cidade pela manga e diz: chega! Chega de feminicídio e transfeminicídio. Chega de racismo. Chega de exploração disfarçada de rotina. E chega dessa escala 6x1, que espreme a vida de quem já carrega o mundo nas costas. E para falar sobre esse ato que vai acontecer lá no bairro Bugio, está aqui comigo a professora Adenilde Dantas, ela que é secretária de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe. Boa tarde, Adenilde, seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana, muito obrigada. Adenilde, quando vocês dizem que é hora de vencer o machismo na sua face mais cruel e assassina, como isso aparece hoje em Sergipe e por que o feminicídio e o transfeminicídio não podem ser tratados como caso isolado? Bem, primeiro que o feminicídio, né, e o transfeminicídio é a versão mais cruel realmente do machismo, porque ele tira vidas, ele mata, né? O feminicídio não é um homicídio comum, é um homicídio que atinge mulheres, né, mulheres cis e mulheres trans, só pelo fato delas serem mulheres. Isso já mostra muita coisa, né? Muitos homens se acham donos dessas mulheres e os dados também mostram que a violência ela começa bem antes dos casos de feminicídio, né? A violência sexual, as violências físicas, as violências patrimoniais, psicológicas, simbólicas, até chegar no feminicídio, isso já aconteceu. No caso do transfeminicídio, a gente sabe que é um preconceito que a sociedade tem, né, com aquele corpo. E também quando ele se identifica com a questão feminina, né, com a questão de gênero, aí vira também a transfobia, o transfeminicídio. Então, Adenilde, aqui em Sergipe, como é que tá essa coisa? Você falou um pouco, a gente estava conversando antes do início aqui da nossa gravação, do nosso programa, e você falou um pouco de um dado que foi bastante preocupante sobre o número de feminicídios. Olha só, a gente só tem 2 meses do ano, e é um número bem expressivo, não é isso, Adenilde? Exatamente. Eu estava lendo uma matéria do Bang Jornalismo, onde coloca que nos primeiros 2 meses do ano, 11 mulheres já foram vítimas de feminicídio, sendo que uma delas já foi assassinada em Sergipe. No ano de 2025, nós tivemos 15 casos de feminicídio. No ano de 2024, nós tivemos 10 casos de feminicídio, ou seja, o feminicídio aumentou em 50% em apenas um ano em Sergipe, né? E isso dos casos que são notificados, que não são subnotificados ou confundidos com casos de homicídios. Vamos falar agora, Adenilde, do dia 8 de março, do ato que a CUT está levando para a rua. Por que o combate ao racismo entra como eixo central? O que muda quando a luta feminista assume, sem rodeios, que as mulheres negras são as mais atingidas pela violência e também por diferenças salariais, por desvalorização no trabalho?
As mulheres negras, elas estão, assim, sofrendo mais com relação aos casos de feminicídio, transfeminicídio, são salários mais baixos, são trabalhos terceirizados e precarizados. Então, essas mulheres, elas são interseccionadas pela questão da classe, do gênero e da raça. Então, a gente vê, por exemplo, tem dados que mostram que, se você coloca um homem negro e uma mulher negra, a mulher negra ainda tende a receber menos que o homem negro. Quando você coloca um homem negro e uma mulher branca, o homem negro muitas vezes recebe mais que a mulher branca, a depender do cargo que ele ocupa. Então a gente vê que a sociedade está estruturada em torno do machismo, né? De manter determinadas vantagens para os homens só pelo fato deles serem homens. Também está entre os temas do dia 8 de março, a escala 6x1. Vamos explicar para o pessoal de casa, acho que já deu uma adiantada, por que essa é uma pauta feminista, né? Como é que a redução da jornada de trabalho, sem a redução de salários, ela afeta a saúde, o descanso, a vida das famílias brasileiras, sobretudo da mulher trabalhadora. Com relação à escala 6x1, a gente sabe o que é que acontece. Os homens, eles trabalham 6 dias e folgam 1. E quando eles folgam, eles muito, não estou generalizando aqui, tá? O que eu estou dizendo é que, na maioria das vezes, esse homem, ele vai jogar futebol, ele vai à praia, ele tira esse dia de descanso para ele. Diferentemente da mulher que não trabalha 6x1. A mulher trabalha 7x7. Porque se ela não está no trabalho produtivo da rua, ela está em casa trabalhando para poder manter a casa organizada. Então, a CUT, nas reuniões que eu tenho ido, porque eu tenho participado da CUT Nacional, e a gente também está tendo paralelamente as reuniões aqui em Sergipe, a gente está tendo reunião com a CUT Nacional, a temática da escala 6x1 ela é central. Por quê? Porque as mulheres precisam de mais tempo de descanso, tempo livre para que elas possam fazer o que elas bem entenderem. Se é adiantar alguma coisa da casa que ela acha que ou ela fazer um curso, ou ela tirar um momento para fazer alguma coisa que faça bem ao espiritual, ao psicológico dela. Então, as mulheres precisam ter tempo para o repouso, tempo para o ócio, tá? Às vezes, não, mas vai ficar sem fazer nada. Não, não vai não, porque esse tempo que ela tira para o descanso em algum momento vai fazer bem ao corpo e ao espírito dela. A gente sabe que as mulheres têm sido cometidas cada vez mais por problemas psicológicos, como o burnout, a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque a mulher ela tem que dar conta de 3, 4 jornadas de trabalho, né? Então, isso é muito importante para a saúde da mulher. Para a saúde também do trabalhador como um todo. Mas como nós estamos falando aqui das mulheres, e a gente sabe que são as mulheres que são mais afetadas em tempos de crise, mais afetadas na questão dos baixos salários, o fim da escala 6x1, ela vai permitir com que essa mulher tenha mais tempo livre para cuidar de si e também da sua família. A Denilde, como eu já disse a vocês, ela é professora, além de dirigente da CUT, ela também é dirigente do Sintese. Sintese, Sindicato dos Professores e Professoras, né? E a gente sabe aí, a Denilde, que a categoria tem mais de 85% de mulheres. Então é uma categoria majoritariamente feminina. Como a educação, né, qual tem esse espaço, a gente falou de diversos temas que são importantes, do dia a dia, da vida das mulheres. Então, como que a escola, né, é responsável pela formação desse novo homem, né, dessa nova mulher que não aceita mais as humilhações, os desmandos, e dessa sociedade para pensar em um futuro em que homens e mulheres caminhem lado a lado, de forma equânime, né, com salários iguais, com condições materiais iguais de estudo, de alcançar aquilo que desejam e de forma livre. Bom, a educação é uma ferramenta, é um instrumento, né, que pode sim contribuir para que se mude esses padrões sociais, culturais. Porque a gente sabe que o homem, tanto o homem como a mulher, ela reproduz o machismo. E o homem é machista. Eles não nascem assim. Eles são fruto de uma construção social e cultural. Então a escola pode contribuir trazendo essa temática, né, trazendo um letramento de gênero, ali aos poucos mostrando para os meninos e para as meninas que existe outra forma de viver, que não baseada no machismo, para que a gente aceite
as diversidades, né? Porque a gente vê que também a escola, ela, além ela acaba reproduzindo o machismo muitas vezes, como a sociedade em si. Então, é preciso ter um plano de educação, está aí nos planejamentos dos professores, nos projetos educacionais, essa temática, para que a gente, desde a tenra idade, a gente vá formando esse ser humano para a diversidade e voltado para que a gente destrua esse machismo. A gente sabe que existem estudos que mostram que o machismo ele vai demorar a acabar porque ele é estrutural, ele está enraizado. Mas se a gente não começar pela educação, que a gente começa em casa, se a gente começa na escola, o que aprende na escola, muitas vezes reflete em casa, porque às vezes a criança vê determinados tipos a criança ou o adolescente, ela vai ver determinados comportamentos em casa e ela vai se voltar para a mãe, vai se voltar para o pai e vai chamar atenção. E isso vai acabar impactando essas relações. E a gente vai estar formando seres humanos cada vez mais conscientes dos direitos e conscientes que precisa mudar isso, porque o machismo, ele não prejudica somente as mulheres, ele prejudica também os homens. Né? O machismo ele prejudica a sociedade como um todo. Então, a educação é primordial nisso. Professora Adenilde, quero agradecer essa participação aqui no TV Sintese. Vou pedir para que você reforce o convite do ato do dia 8. Falei mais uma vez horário, local. Chama aí o pessoal para estar com a gente. É isso mesmo. Domingo, agora dia 8 de março, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, esse ano as companheiras dos movimentos sociais, junto com a CUT, decidiram que vai ser na Feira do Bugio, por a gente entender que é um lugar onde tem muitas trabalhadoras. Né? Lá nós vamos estar colocando uma tenda também, vamos estar conversando com as mulheres, vai ter carro de som, vai ser uma manhã assim, de muita informação e de muita participação social. Então, participe lá na Feira do Bugio do nosso ato em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Adenilde. Machismo não é opinião, é violência organizada. É a ideia doentia de que mulher tem dono, tem limite, tem que caber, tem que obedecer. E quando essa lógica manda, ela empurra, ela humilha, ela ameaça, ela bate, ela mata. Feminicídio e transfeminicídio não são tragédias, são crimes. São projetos de poder sobre o corpo e a vida das mulheres. E a gente não vai aceitar que isso vire rotina, estatística, comentário frio no noticiário. Não vamos aceitar que o racismo escolha quem sofre mais, quem ganha menos, quem carrega mais, quem é tratada como descartável. Não vamos aceitar que a escala 6x1 roube o descanso de quem já vive jornada dupla e ainda é cobrada por sorrir. Por isso, a conversa de hoje não termina aqui. Ela continua na rua, com coragem, com cultura, do jeito que o povo sabe fazer. Domingo, 8 de março, às 8 horas da manhã, na Feira do Bugio, em Aracaju. Chegue junto, leve alguém, faça barulho com a gente, porque vida de mulher a gente defende junto. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que ele